Você estará ouvindo a palavra de Deus. A história de Abraão. Abraão ou Abrão significa pai exaltado. A história de Abraão começa em Gênesis capítulo 11, versículo 26, com seu nascimento, e termina em Gênesis capítulo 25, versículo 11, quando ele é sepultado em Maquipela pelos seus dois filhos, Isaque e Ismael. De todos os patriarcas, é o que tem o registro mais longo, e isso reflete a importância do pai de todos os que creem. Romanos 4, 11 a 17, ou pai de muitas nações. A mudança do nome Abrão para Abraão parece ter tido por finalidade reforçar a raiz da segunda sílaba, para dar maior ênfase à ideia de exaltação. Abrão era filho de Taré, ou Terá, conforme a tradução. Ele foi o progenitor dos hebreus, pai dos crentes e amigos de Deus, conforme Gálatas 3, 6 e 7, que diz: assim como Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E Tiago 2, 23, que diz: e cumpriram-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Este nome estava muito em evidência entre os semitas, pelo menos 2 gerações antes do reinado de Hammurabi, que parece ser o Anrafel mencionado em Gênesis capítulo 14. Abraão será o nome de uma tribo? O motivo para se levantar esta questão é que muitos nomes dos registros genealógicos dos hebreus referem-se a tribos e não a indivíduos. Veja Gênesis capítulo 10 e capítulo 24, de 1 a 4. Não é sempre fácil e às vezes é impossível saber se tais nomes se referem a uma pessoa ou a um povo. Porém, é importante notar que o nome da tribo inclui indivíduos cujos feitos são recordados nele, e como atos da tribo. No caso de Abraão, Gênesis 11, 26 e 27, e nos primeiros versículos do capítulo 12, podemos ler tanto a história original de uma tribo e sua emigração, como a de um chefe de um clã com sua família. A separação de Ló e Abraão pode ser considerado como a separação de 2 tribos. Esta distinção entre tribo e individualidades não vem alterar o assunto desta história referente a Abraão. A maior parte dos seus feitos são atos individuais, conforme os capítulos de Gênesis 15, 1 a 8, 16, 1 a 11, 18, 1, 19, 28, 20, de 1 a 17, 22, de 1 a 14 e capítulo 26. As passagens citadas pertencem à mais remota literatura de Israel, segundo o acordo de todas as escolas de crítica. Abraão, o patriarca, tinha 75 anos quando deixou a Caldeia. Todo esse tempo ele viveu com seu pai e seus irmãos em Ur. Casou-se com Sara, sua meio-irmã, por ser ela filha de seu pai somente, não de sua mãe. Depois da morte de seu irmão Arã, ele e sua mulher Sarai e Ló, seu sobrinho, emigraram com seu pai Terá de Ur para a terra de Canaã. A Bíblia não menciona o motivo desta imigração. Pensam alguns historiadores que pode ter sido pela morte de seu filho Arã que Terá tenha partido, ou por desejo de melhorar as condições de vida em uma nova terra de liberdade, ou talvez por causa das perturbações políticas da Caldeia ocasionadas pela invasão dos elamitas. As causas citadas ou motivos poderiam ter cooperado como meios providenciais empregados por Deus para persuadir o seu servo a obedecer à visão celestial. A família sai de Ur e, tomando a direção, seguiu o vale do Eufrates. Chegaram a Arã, abandonaram a ideia de seguir a Canaã e ficaram ali. Esta mudança foi feita em obediência à vontade de Deus, que a ele se revelou em Ur. Em Gênesis 11, 26, Abraão está em primeiro lugar, ou porque era o primogênito, nascido quando Terá tinha 70 anos, ou então ele poderia ser o mais moço, nascido após os 70 anos de seu pai, nesse caso por ter sido ele o progenitor do povo escolhido. De Arã foi para Canaã.
Abraão não demorava muito tempo nos lugares pelos quais passava para descanso. Ia ele sempre caminhando. Aos 75 anos deixou Harã e passou 10 anos em Canaã antes de tomar Agar, a escrava de Sara, por mulher, já que Sara era estéril. Aos 86 anos de idade, nasceu seu filho Ismael de Agar, a serva de Sara. Esteve Abraão por 10 anos em Canaã, armou tenda em Siquém e em Betel. Continuando seu caminho, passou para mais longe ao sul, indo até o Egito, para se abrigar da fome que assolou toda a terra. Ali, com medo de perder a vida por causa da beleza de Sara, ele a apresentou como sua irmã, escondendo ser ela sua esposa. Depois regressou pelo sul do país, voltando a Betel. Foi neste lugar que surgiu o conflito entre seus pastores e os pastores do seu sobrinho Ló, porque ambos eram já donos de grandes manadas. Ló foi para as planícies do Jordão e Abraão mais tarde para os carvalhais de Manre, em Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Em Manre, Abraão demorou cerca de 24 anos. Associado aos príncipes de sua vizinhança, perseguiu Quedorlaomer, que foi derrotado, reavendo toda a presa, e também o seu sobrinho Ló, e sua fazenda, e também as suas mulheres e o povo, pelo que recebeu homenagens dos reis de Sodoma e de Salém. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho a Abraão. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Já o rei de Sodoma pediu que Abraão devolvesse as pessoas e ficassem com seus bens tomados na guerra. E Abraão lhe respondeu: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Somente ficarão com o que couberem aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Esta foi a guerra de 4 reis contra 5. Nela Abraão, com 318 homens nascidos e criados em sua casa, lutaram, perseguiram e venceram. Depois destas coisas, Deus anuncia a Abraão o nascimento de um herdeiro e promete dar-lhe em herança a terra de Canaã. Foi aqui que nasceu Ismael. Após 13 anos, estas promessas são renovadas e ampliadas. O pacto da aliança de Deus com Abraão é ratificado pelo sinal da circuncisão, e o nome de Abrão é mudado para Abraão. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu te multiplicarei grandissimamente. Você será pai de uma multidão de nações. Você não se chamará mais Abrão. Abraão será o seu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e reis sairão de ti. O meu concerto perpétuo é para com você e suas gerações depois de ti, para ser o teu Deus. E fez Deus concerto com Abraão para que todo macho fosse circuncidado na carne do prepúcio, e isso seria por sinal entre eles. Esta circuncisão, ou em termos médicos, postectomia, é o ato ou operação que consiste em cortar e retirar um excesso de prepúcio, ou seja, cortar o excesso de pele que cobre a glande, ou popularmente chamado de cabeça, do órgão sexual masculino. Deus muda também o nome de Sarai para Sara e promete a Abraão que Sara, sua mulher, dará a ele um filho e que ela será mãe de nações e que reis e povos sairão dela. Abraão fica admirado com esta notícia e diz que Ismael será o seu herdeiro. E Deus diz a ele: não, que o herdeiro dele será o filho que Sara lhe der e que seu nome deverá ser Isaque, porque com ele é que sua aliança será perpétua. E que Abraão não se preocupasse com Ismael, porque ele também seria abençoado e dele também se faria uma grande nação. E o advertiu que Sara no próximo ano seria a mãe, e se ausentou de Abraão.
Abraão, Ismael e todos os nascidos ou comprados em sua casa foram circuncidados. Abraão tinha 99 anos e Ismael, seu filho, 13 anos, quando ambos foram circuncidados na carne do prepúcio. Porém, este sinal de aliança de Deus com Abraão deveria ser feito nos meninos aos 8 dias de vida. Todos deveriam passar ao fio da circuncisão, e isto daquela geração em diante a toda a geração futura. E disse Deus: esta é a minha aliança, marcada em vossos corpos, será uma aliança perpétua. O anjo anuncia a Abraão nos carvalhais de Manre que Sara seria a mãe, e Sara, assim como Abraão, quando ouve, fica admirada, porque ela e Abraão já eram velhos e Sara nem menstruava mais. Por isso Sara riu, e o anjo perguntou por que ela riu, e ela negou, dizendo que não riu. O anjo disse que no tempo determinado, após sua visita, ele voltaria e Sara estaria com seu filho nos braços. Deus anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra, porque o povo clamava por causa do pecado que muito se tinha agravado. Abraão intercede com Deus pelos homens e pergunta se ele destruiria o justo com o ímpio. E pergunta se houverem 50 justos, destruirá o povo? E Deus diz que pelos 50 justos ele não destruirá o povo. E Abraão foi abaixando o número até chegar a 10 justos. E Deus diz que pelos 10 justos não os destruirá por amor aos 10. E o Senhor se foi e Abraão voltou ao seu lugar. Depois disto, 2 anjos do Senhor foram a Sodoma. Ló os vê e os convida a passar a noite em sua casa e insiste que eles aceitem. Porém, os perversos homens daquele lugar, desde os mais moços até os mais velhos, foram à casa de Ló, querendo que Ló lançasse fora os anjos, aos quais eles se referiam como homens, para que tivessem relações sexuais com eles. Ló pede para que não façam mal aos visitantes. Propõe que fiquem com sua filha virgem. Eles rejeitam e dizem que se Ló não os colocarem para fora, arrombariam a porta e fariam mais mal a Ló do que fariam a aqueles visitantes. Os anjos, porém, ferem de cegueira aqueles homens de tal maneira que procuravam a porta para entrar e não a encontraram. Os anjos dizem a Ló para sair com toda a sua família e que após sua saída destruiriam aquele lugar. Os genros de Ló não dão ouvidos a ele, achando que ele estava zombando deles, e não foram com Ló. Ló demora a sair daquele lugar, e os anjos os tomou pela mão, tirando-os para fora da cidade, e disseram: não olhem para trás, vão para o monte para não perecerem, porque eles só poderiam destruir a cidade quando Ló e família estivessem a salvo. Ló pede para ficar numa pequena cidade mais baixa, e os anjos permitem. Assim que Ló chegou em Zoar, o Senhor fez chover fogo e enxofre desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló, porém, olhou para trás, desobedecendo a ordem dos anjos, e se transformou numa estátua de sal. Abraão levantou-se pela madrugada, olhou para Sodoma e Gomorra do lugar onde estivera com os anjos, e viu subindo fumo da terra, como fumo de uma fornalha. Assim Deus se lembrou de Abraão e da promessa que fizera a ele de poupar o lugar se ali houvessem pelo menos 10 justos. Como não haviam 10 justos, ele destruiu o povo de Sodoma e Gomorra e poupou somente Ló e sua família daquela destruição. E Ló habitou no monte com suas 2 filhas, numa caverna, porque temia habitar em Zoar. Em Gênesis capítulo 19 tem o desfecho da história de Ló com suas 2 filhas. Abraão saiu dali e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. Lá diante de Abimeleque, rei de Gerar, Abraão nega que Sara é sua mulher e Abimeleque a tomou para ser sua mulher. Porém Deus avisou Abimeleque que ele seria morto por tomar Sara, porque ela tinha marido. Abimeleque se defende dizendo que o próprio Abraão dissera que ela era sua irmã. Deus, vendo a sinceridade do coração de Abimeleque, o impede de tocar em Sara e manda que ele devolva a mulher a Abraão. Abimeleque chama a Abraão, devolve sua mulher e pergunta por que ele mentiu, dizendo ser ela sua irmã, fazendo com que ele e todo o seu reino pecasse.
Abraão respondeu que foi por medo de morrer por causa da beleza de Sara. Pensou que o matariam para ficar com ela. E diz: na verdade, Sara é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e que por isso eu poderia ter liberdade de casar com ela, já que eram meio-irmãos. E disse que fez Sara prometer que por onde passassem ela dissesse que era sua irmã para livrá-lo da morte, e Sara concordou. Abimeleque chamou Abraão e deu a ele ovelhas e vacas, servos e servas, e também lhe restituiu a Sara sua mulher, e disse a Sara: vê, dei a teu irmão 1000 moedas de prata, e isto servirá de advertência a você e a todos os outros que estão contigo. Abraão orou em favor de Abimeleque, sua mulher e suas servas, para que elas pudessem ter filhos, porque Deus havia feito estéril todas as mulheres daquele lugar por causa de Sara, mulher de Abraão. No tempo determinado, o Senhor voltou a Sara como tinha falado, e ela concebeu e deu à luz a Isaque na sua velhice, e Abraão chamou o menino de Isaque, assim como o anjo o instruíra. Abraão e Abimeleque, depois de um tempo, fizeram um tratado de paz à beira de um poço de propriedade de Abraão, e deu àquele lugar o nome de Berseba. E Abraão invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E Isaque, seu filho, era já grande. Aos 25 anos de idade de Isaque, a fé de Abraão foi posta em prova. O Senhor pede que ele sacrifique o seu filho Isaque. Deus diz a Abraão: toma agora a Isaque, o teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali a mim em holocausto sobre uma das montanhas que te mostrarei. Ambos, pai e filho, em obediência à ordem divina, dirigiram-se às montanhas de Moriá. Isaque pergunta ao pai: meu pai, aqui tem a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu que Deus proveria para si um cordeiro, e ambos caminharam juntos até o local. Abraão edificou um altar, pôs a lenha em ordem, amarrou a Isaque e o deitou no altar sobre a lenha. Quando Abraão estendeu a mão com o cutelo para matar e sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor gritou desde os céus, dizendo: Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faças nada, porquanto sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro detrás dele preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de Iavé-Jirê, o Senhor proverá. Por isso se diz até os nossos dias: no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor gritou uma segunda vez do céu, chamando a Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Iavé, o Senhor, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando o teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto de que eu cumularei de bênçãos. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se estende pelas praias do mar. E tua descendência conquistará cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito filho, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até para dos mortos ressuscitar o seu filho Isaque. Hebreus 11, capítulo 17 e 18. Então retornou Abraão e seus servos e Isaque seu filho, e juntos partiram para Berseba, e ali passou a habitar. Abraão volta para Hebrom. Passados 20 anos de vida calma, morre ali Sara, sua mulher, na idade de 127 anos, em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi cumprir o luto de Sara e chorou a sua falta. Depois deixou ali o corpo da sua esposa e foi falar com os hititas.
Não passo de um estrangeiro e um residente no meio de vós. Concede-me uma posse funerária em vossas terras, para que eu tenha onde sepultar o corpo da minha mulher. Os hititas responderam: Meu senhor, ouve-nos. Tu és um príncipe de Deus entre nós. Enterra, pois, a tua morta na mais nobre de nossas sepulturas. Ninguém de nós se recusará a oferecer-te a própria sepultura. Então Abraão se inclinou diante do povo, os filhos de Et, e rogou que eles fossem e intercedessem por ele junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele concedesse a gruta de Maquipela que pertencia a ele, que ele pagaria o valor daquele lugar. Efron, o Eteu, diante do povo, quis dar o campo a Abraão para que ele enterrasse ali sua morta. Porém, Abraão insistiu em pagar pela terra o seu preço devido. Efron diz a Abraão que a terra valia 400 peças de prata e que aquilo era nada entre os dois. Abraão concorda com o preço, paga a Efron o valor estipulado e pesa a prata na presença dos filhos de Et, de acordo com o sistema de pesos usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que está em Maquipela, de fronte de Manre, o próprio campo com a gruta que nele há, e todas as árvores dentro da divisa do campo, foram transferidos a Abraão como sua legítima propriedade perante todos os hititas que haviam ido à porta da cidade. Em seguida, Abraão enterrou ali o corpo de Sara, sua mulher, na gruta do campo de Maquipela, de fronte de Manre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. E assim, Abraão adquiriu aquele campo e caverna por posse funerária dos filhos de Et. Depois da morte de Sara, quando Abraão tinha 140 anos de idade, ordenou a um de seus servos que fosse buscar em sua terra uma esposa para seu filho Isaque, a mulher que fosse de sua própria linhagem. Foi então trazida Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. A jovem era sobremaneira bonita e virgem. Nenhum homem tinha tido relações sexuais com ela. Isaque vinha voltando de Beer-Lahai-Roi, o poço daquele que vive e me vê, porquanto habitava nas terras do Neguebe. Quando ergueu os olhos, viu que vinham camelos. Rebeca também o viu. Desceu do camelo, perguntou quem era o rapaz, e sabendo que era Isaque, o seu pretendente, ela se cobriu com o véu. Sabendo Isaque que ela era a noiva que seu pai mandou buscar para ele, ele a levou para a tenda que era de sua mãe e fez de Rebeca sua esposa e muito a amou. Assim Isaque se consolou da morte de sua mãe. Abraão casou-se novamente com outra mulher chamada Quetura e com ela teve ainda os seguintes filhos: Zirã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque ou Gisbaque, conforme a tradução, e Suã. Abraão morreu em boa velhice, feliz e repleto de bons anos. Aos 175 anos de idade, foi sepultado por seus 2 filhos, Ismael e Isaque, na gruta de Maquipela, próximo de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu. Foi ali que Abraão e Sara, sua esposa, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus continuou a abençoar sobremaneira seu filho Isaque, e Isaque habitou junto ao povo de Laar-Beel-Roi. Isaque é referido nesta história como o único filho de Abraão, porque Isaque era o filho da promessa de Deus com Abraão, e foi através de Isaque e com Isaque que Deus fez a aliança com Abraão. Este foi um resumo da história de Abraão. E lembre-se, Jesus te ama.